Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para mais um vídeo aqui em que eu trago um texto bíblico e explico o que esse texto bíblico significa. E o texto de hoje ele vai estar lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Vai tratar ali daquilo que uns chamam de parábola, outros não chamam de parábola, né? Que é o jovem rico e Lázaro. Vamos nessa? Pois bem, veja o que diz o texto. Lá em Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as suas úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Presta atenção nessa frase. Morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção nessa frase. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou-lhe, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, né? É o versículo aqui 31. Tá? Então tem muita coisa que nós poderíamos aqui aproveitar, que nós poderíamos falar aqui desta passagem, mas eu quero trazer algumas implicações. Não vou aqui fazer uma exposição de todo o texto, mas é interessante nós entendermos algumas coisas aqui nessa passagem, tá? Nós estamos falando aqui do estado intermediário, não é ainda no novo céu, não é ainda na nova terra, não é ainda no Guiena, né? É um estado ainda intermediário. Então o ponto aqui é que, independente de ser uma parábola ou de não ser uma parábola, quem está aqui narrando o evento, o fato, é Jesus Cristo. Então ele é sabedor de todas as coisas, ele criou o inferno. Então quem melhor do que ele para dizer o que é o estado após a nossa morte? Então esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que nós precisamos entender aqui é que Cristo também narra o que espera o pecador após a sua morte. O pecador que foi salvo e o pecador que não foi salvo. Então aqui está mostrado o que espera cada um deles. Um foi levado para o seio de Abraão, veja a frase, olha, levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, após a morte do salvo, do cristão, os anjos vêm e o levam para o seio de Abraão. Já o que não foi salvo, ele é morto, sepultado, e ele vai para onde? Para o inferno, que ainda não é o lago de fogo, tá? Mas isso aqui eu não quero entrar em detalhes, estamos aqui em um estado intermediário, como eu disse, tá? Então, outro ponto que precisa ficar aqui, que traz como implicação esse texto, é que haverá reconhecimento das pessoas após a morte, né? Então, é um estado de consciência. Então, mesmo após a nossa morte, haverá um estado de consciência em que as pessoas irão se reconhecer. Veja que ele reconheceu Abraão, né? Abraão está há quanto tempo ali distante dele, né? O jovem rico ali, há quanto tempo ele está distante de Abraão? Mas ele reconheceu Abraão, né? E Lázaro também, ele pediu que Lázaro fosse até os irmãos ressuscitassem, né? Mas isso ressuscitasse não, fosse mostrado
alguém que morreu, a quem estava vivo, para que acreditassem no que viria após a morte. Mas a gente vai chegar lá nesse ponto. Veja o que diz, o que mais nós podemos trazer aqui de implicação. Que há um desespero de quem foi condenado, ele estava desesperado. Né? Por que desesperado? Pedia que Abraão molhasse pelo menos a ponta do dedo e colocasse na língua, porque ele estava em grande tormento. Ou seja, o que espera aquele que morre sem Cristo? O que o espera? Né? Sofrimento, tormento, dor. É isso que essa passagem aqui está nos mostrando, que ele está em estado de agonia, de sofrimento contínuo, onde não vai mais ter fim, onde não vai mais parar. Então é isso que essa passagem aqui também ela nos mostra, tá? E também vai mostrar que não haverá mais possibilidade, não há mais possibilidade de que após a sua morte algo aconteça para que você saia daquele estado. Há um abismo que separa o salvo do não salvo, né? E aí você percebe que há um estado de consciência e um desejo também de que aqueles que são queridos, os parentes, né? No caso aqui da passagem dos irmãos, de que eles sejam avisados que após a morte não há mais jeito, e o lugar para aqueles que não são salvos em Cristo é o lugar de sofrimento e de tormento. Então ele pede que Lázaro apareça aos irmãos, porque se alguém dentre aqueles que estão mortos aparecer, certamente eles irão acreditar, né? E qual é a resposta que Abraão dá a ele? Olha, eles têm a lei e os profetas. O que Abraão está dizendo? Olha, eles têm a Bíblia, o Antigo Testamento, eles têm a Bíblia, né? A fonte de salvação. Então aqui está a nossa fonte de salvação. Então eles têm. Se eles não acreditam na Bíblia, então quem vai acreditar em um morto que aparece para eles? Então veja tantas implicações que essa passagem aqui nos apresenta, né? De Lázaro e o jovem rico. Né? Então o que nós podemos tirar aqui de aprendizado é que aqui está a revelação de Deus. Né, a revelação salvífica de Deus que pode nos trazer salvação. Então, que nós possamos entender que após a morte não há mais o que fazer, não há mais possibilidade, e que há também um estado de consciência, e que há uma preocupação de quem morreu e que não foi para o seio de Abraão, de que aqueles que são queridos para ele sejam avisados de que o inferno é real, de que o inferno existe e de que há condenação. Né? Então é importante que nós entendamos isso. E outra coisa que é importante também que entendamos nessa passagem é que a alma ela é imortal, né? O princípio aqui de imortabilidade da alma. Tá? Então eu queria só trazer essa breve explicação. Não entrei, como eu disse, em detalhes, porque aqui o texto é muito rico, nós poderíamos aqui abranger muito mais coisa aqui, mas por hora eu acho que dá para a gente entender que após a morte, primeiro, não tem mais o que fazer. Segundo, após a morte há um estado de tormento contínuo, sem parar. E terceiro, há um estado de consciência. Há um estado de consciência. Né? Então, que nós possamos nos apegar àquilo que é transcendente enquanto tivermos vida. A palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O próprio Cristo, o Verbo encarnado. Então, é isso que esse texto aqui está nos mostrando. Essa passagem aqui do jovem rico e Lázaro, em que o próprio Cristo narra os eventos após a morte. Então, não tem como você duvidar do próprio Cristo, né? Aquele que criou todas as coisas, inclusive o inferno. Então, não tem como nós duvidarmos do que Cristo aqui está narrando, que é algo diferente do que Cristo aqui está falando. Então, é o próprio Cristo falando qual é o estado após a morte. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa ler as Escrituras e encontrar a salvação por meio de Cristo na palavra de Deus, tá bem? Então esse foi o nosso quadro, Descomplicando o Texto. Que Deus possa aí te abençoar. Se você gosta desses vídeos mais curtos, explicando aí de forma ainda que superficial, mas eu tento sempre deixar bem claro o que o texto diz, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você ser avisado das próximas postagens aqui dos vídeos. E se você quiser ir além, você pode nos ajudar se tornando membro deste canal. Tá? Ao se tornar membro desse canal, você vai pagar apenas R$ 4,99 por mês e vai ter acesso a cursos exclusivos para membros. Tá? Tem um curso que já está disponível, o curso de Introdução e Interpretação Bíblica. Tem um curso que já está disponível também, que é Explicando as Heresias. Já foram 3 aulas postadas, serão um total aí de entre 7 e 9 aulas. Tá? Então toda semana eu vou estar postando uma aula ali sobre as heresias, né? Explicando as heresias. Então você, além de pagar muito pouco, você ajuda
no crescimento desse canal, na disseminação de uma boa teologia e ainda tem acesso a cursos como esses. Tá certo? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.